Shalom, meus irmãos. Muito se falaram aí nos últimos dias, nas últimas horas, né, sobre a questão do fato que aconteceu com um pastor conhecido aqui nas redes sociais, pastor Paulo Júnior, onde ele confessa em um pronunciamento oficial o seu erro, confessa o seu pecado, e ali ele expõe toda a situação, né? E eu vejo muitos na internet, uns criticando, outros metralhando, outros acusando, fazendo o papel do inimigo, pessoas fazendo o papel do diabo, fazendo o papel de Satanás, acusando o irmão, para você ver como está o nível hoje da igreja. Mas o que eu quero falar aqui, né, que ele como homem, o pastor Paulo Júnior, né, porque ele é pastor, que ele é mais forte, é melhor do que ninguém, não, perante Deus somos todos iguais. E da mesma forma que ele caiu, poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Nós somos todos iguais perante Deus. Nós somos falhos, nós somos limitados. Muitas das vezes nós confiamos na nossa própria força e caímos. Caímos. É isso mesmo. E Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, do verso 23 ao 26. Portanto, homens pequenos e grandes pecam, mas sempre haverá reconciliação. Ou seja, Paulo fala aqui nesse texto, nessa epístola, que tanto o homem grande como o homem pequeno tropeçam, caem, pecam, transgridem a palavra de Deus, caem em tentação. Porém, Paulo dá um escape. Ele fala, mas sempre haverá reconciliação. Então, pode haver reconciliação para o pastor, pode haver reconciliação para você se estiver no pecado, pode haver reconciliação para mim se estiver no pecado. Porque a palavra de Deus, ela nos garante isso. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, oremos pelo pastor Paulo Júnior, oremos por aqueles que estão no pecado, que caíram em iniquidade, transgrediram a palavra, feriram com os princípios e o coração de Deus, feriram o coração da igreja. Devemos orar por essas pessoas, devemos agir com misericórdia e com graça e compaixão, ao invés de estarmos acusando. Ao invés de acusar, ao invés de degrenir a imagem dele, defamar a imagem dele, devemos orar por ele. Devemos nos compadecer da sua situação, porque amanhã pode ser eu, pode ser você. Ninguém está isento de cair, ninguém está isento de transgredir a palavra de Deus, de pecar, de cair em tentação. Somos todos falhos. A palavra de Deus fala que aquele que não caiu, vigie para que não caia. Exatamente isso. E na vida pastoral, o fato de ser pastor não isenta ele de pecar. Se você ler o texto de Lucas capítulo 17, o verso do 1 ao 25, você vai entender isso. O pecado na vida pastoral. Amém? É um texto que eu recomendo para você ler aqui. Lucas 17, do 1 ao 25, e você vai entender todo esse contexto. Mas o que eu quero falar aqui é sobre graça e misericórdia, em cima do acontecimento do pastor Paulo Júnior. É o que eu falei. A palavra de Deus fala que se confessarmos os nossos pecados, e ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João capítulo 1, o verso 9. Então, se o pastor Paulo Júnior, nesse pronunciamento, ele fala que se arrepende, recebeu a doutrina, recebeu a correção com amor, né? Baixou a cabeça. Então, eu creio que ele vai encontrar reconciliação com Deus, ele vai encontrar reconciliação com Jesus Cristo na sua vida espiritual. Eu creio que ele vai se reerguer novamente. Porque ele confessou, ele se pronunciou, ele não escondeu nada de ninguém. Amém? Então, se esse arrependimento que ele mostrou é sincero, é verdadeiro, é verídico, então, de fato, como a palavra promete, ele haverá de encontrar reconciliação em Deus. E eu creio nisso, você também tem que crer porque a palavra diz, e você tem que ajudá-lo em oração. Amém? Ter graça e misericórdia significa isso. Amém? Então, uma frase marcante que o pastor Paulo Júnior sempre usou, que eu quero encerrar esse vídeo aqui, é o seguinte, eu vou ler aqui, abre aspas, uma frase do próprio pastor Paulo Júnior. Se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele,
ele te encontrará para te matar. Antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele e o mate. Encontre ele, confesse ele, se arrependa dele e abandone ele. Antes que ele te encontre. Fecha aspas, pastor Paulo Júnior. Para você ver, meu irmão, uma pessoa que tinha uma mentalidade dessa, né, que criou essa frase tão bonita, marcante aí nos seus sermões, caiu. Então, ninguém está sujeito, ninguém está isento de cair. Ninguém é tão forte o suficiente que não possa cair. Então é momento de ter graça, de ter compaixão, misericórdia e amor pela vida dele. Como também de muitas pessoas aí que estão no pecado também dentro da igreja. Ter amor por eles, compaixão por eles, orar por eles. Sentir a dor do próximo. Carregar o jugo do próximo. Carregar o fardo pesado do próximo. Esse é o nosso dever como servos e servas do Deus Altíssimo, de Adonai Elohim, de Adonai Echad, desse Deus que é poderoso, desse Deus que é um, que é o nosso Deus, que é o eterno de Israel e das nações. Amém? Compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário, deixa aqui a tua opinião nos comentários, o que é que você acha de tudo isso que aconteceu e ore por ele. Amém? Ore pelo pastor, ore por sua família, ore por mim, ore por todos aqueles que precisam se reconciliar com Deus. Amém? Shalom, shalom, Deus abençoe.